Muita gente já tá cravando Clair Obscur Expedição 33 como o grande vencedor do jogo do ano, o GOT 2025. E eu tô com essa galera. Porque esse jogo me encantou muito. No dia 27 de maio, que curiosamente é a data que eu tô gravando esse vídeo, os desenvolvedores compartilharam que o jogo vendeu 3,3 milhões de cópias em 33 dias. E aí eu fico, pô, não é possível, os caras fizeram um pacto. E eu tô aqui pra falar sobre os motivos de eu ter amado esse jogo. Além de jogo do ano, eu tô entre aqueles que dizem que com certeza é um dos jogos da minha vida. Não sei se o melhor jogo da minha vida, acredito que não. Em questão de impacto, foi muito forte. Com certeza tá no top 10 jogos. Até jogos que, se eu só pudesse jogar esses 10 jogos pra sempre, eu incluiria o Clair Obscur. Porque, gente, esse jogo, ele deixa marcas. Ele te faz refletir muito, não só sobre o jogo, mas sobre a vida. E quando eu não tava jogando, eu me pegava pensando no jogo. E quando eu não tava apenas pensando no jogo, eu tava ouvindo a trilha sonora, que é incrível. E tem mais de 8 horas de música que você pega pelo Spotify. Eu fiquei maluco. Inclusive, nesse vídeo, eu vou mandar meu top 5 músicas de Clair Obscur. E além dos motivos pelos quais eu gostei, eu quero fazer uma análise técnica. Eu quero muito debater a história. Não se preocupem que quando chegar na parte com spoiler, eu vou avisar aqui na tela, tá bom? Recomendar vocês jogarem e vir ver o vídeo depois. Eu vou avisar, tá bom? Mas por enquanto vamos de uma maneira mais geral mesmo. E eu também vou falar 3 defeitos que eu senti no jogo, particularmente. Acredito que pode ser questão de opinião. Talvez vocês compartilhem da mesma opinião que eu. Talvez vocês discordem, mas aí vocês comentam que isso vai enriquecer o debate do vídeo. Eu sou o Matheus Joyboy e esse é o selo GameFeel de conteúdo dedicado a jogos. E pra quem curte essa vertente, me segue na Twitch, é @MatheusJoyboy, e lá eu me junto com a galera pra gente zerar jogos juntos, como foi o caso de Clair Obscur. Inclusive, a série tá toda lá na Twitch, no formato de destaques, então não tem perigo da Twitch deletar, tá bom? Porém, pra você assistir essa série, tem que ser sub. E aí você pode mandar o sub mesmo se eu não tiver ao vivo, né? Então, se você quer assistir a série de Clair Obscur com o Mateuzinho Joyboy, vai lá na Twitch, manda o sub que já tá todos os vídeos pra você ver. Se você gostar do conteúdo, considera chegar no meu Apoia-se. O link tá aí na descrição e é por conta dos apoiadores que a gente continua com muita força. Sem os apoiadores, eu nem estaria tocando o canal hoje em dia. Se você gostar do vídeo, deixa o like. Se não gostar, deixa o dislike. Se tiver algo a acrescentar, quiser debater, fica à vontade para deixar o teu comentário. Lembrando que todos os comentários são sujeitos à aprovação para a gente ter um ambiente saudável aqui no canal. Vamos começar pela premissa? Pois bora lá. O tempo todo, pessoas de uma cidade chamada Lumière conseguem ver lá no horizonte uma mulher gigante chamada Artífice, que se encontra em posição fetal na frente de um monólito maior que ela. E aí, uma vez por ano, essa Artífice se levanta e desenha um número no monólito. No caso aqui do jogo, ela desenha o número 33. E o que é que acontece então? Pessoas com 33 anos pra cima evaporam, viram pétalas, viram a poeirinha do Thanos ao final de Vingadores Guerra Infinita. E aí você começa a se perguntar, durante a premissa, quem é ou o que é a Artífice? O que foi a fratura que deixou o mundo desse jeito? Para tentar responder essas perguntas, todo ano sai uma expedição com o objetivo de descobrir a verdade. Mas a galera que vai não volta. E é sempre expedição X, aonde X é o número correspondente ao pintado no monólito pelo Artífice. Essa premissa, além de ser interessantíssima, é apresentada de uma maneira muito impactante e melancólica, além de nos trazer uma sensação de urgência.
Porque se ninguém fizer nada, vai todo mundo ser evaporado. Vai todo mundo ser gomado. Vai todo mundo morrer. E aí a gente acompanha a Expedição 33, a mais atual, embarcando na jornada rumo ao continente, rumo a Artífice, na tentativa de entender o que é que tá rolando e matar / destruir essa mulher gigante. A sensação que dá logo no prólogo é a mesma dos tempos áureos do Shingeki no Kyojin, ou Ataque dos Titãs. É uma sensação de tensão, é uma sensação de que a morte tá por todo lugar, que cada criatura pode te matar, e aí entra o sistema de batalha. Mas antes disso, vamos falar dos gráficos. Eu vou falar de gráfico, mas eu também quero falar de dublagem nesse tópico aqui. Clair Obscur escolheu o estilo realista para contar a história. E aí, nessa questão do estilo, eles poderiam ter escolhido pixel art. Existem vários tipos de arte lindíssimos para se contar uma história. Eles escolheram o estilo realista, pegando o uso da Unreal Engine 5 para caprichar aquilo que eles já estavam fazendo bem feito, né? E eles nos proporcionaram a renderização de cair o queixo, velho. A captura de movimentos também é muito bem feita e se deu com celular. Eu sei que os celulares de hoje são uma potência, né? Mas poderia ter sido uma câmera da bubônica e foi celular. Então impressiona, né? E a captura de movimentos traz ainda mais realismo para essa parada toda, né? Então eles conseguiram executar da melhor maneira aquele estilo que eles escolheram, né? Então é tudo muito bonito. Texturas, efeito de luz, etc. E aí a dublagem, né? Que é outra parada que se junta com os gráficos pra te dar uma baita de uma imersão. Quanto à dublagem, eu fiquei de cara que o estúdio conseguiu nomes como Charlie Cox, o Demolidor, e o Andy Serkis, que é o Gollum. Isso só pra dar exemplos mais importantes das carreiras desses atores, né? Então, o Charlie Cox fez o Gustave, o Andy Serkis fez o Renoir, na dublagem em inglês, né? Apesar disso, eu escolhi jogar em francês. E eu não me arrependo, gente, porque, pra mim, a regra é clara. É uma parada que eu uso pra minha imersão. Vocês viram que eu tava falando de imersão a partir do estilo realista, captura de movimento. Tem uma outra parada que, quando eu percebo que o jogo se estabelece em um determinado país, eu gosto de usar a língua daquele país, se possível, na seleção de idiomas, da dublagem. Então, no caso de Clair Obscur, Lumière é Paris. Então eu coloquei pra todo mundo falar em francês e eu não me arrependo. É uma ótima dublagem e que te dá uma imersão a mais. Quitte à offrir une fleur à une femme, tu devrais peut-être le faire avant qu'elle ne se flétrisse et ne meure. Qui, la fleur ou Sophie? Ouh, de l'humour noir, Sophie adorerait. Eh, c'est toi qui l'as dit, pas moi. Les autres t'attendent. Tu es censé les aider à préparer le festival. Pourquoi? Installer 3 tables? Ça va aller. Oh, tu sembles sous-estimer l'engouement de Lumière pour l'expédition. Il y en a au moins 5, d'accord? Magnifique. Eu também assisti uma gameplay inteira do jogo em inglês pra revisitar a história e também conferir como tava a dublagem em inglês. E ok que por eu ter jogado antes em francês, foi isso que se sedimentou na minha experiência. Mas, ainda assim, quando eu comparo, eu ainda prefiro o francês. Eu não me arrependi de ter jogado em francês, não. E, voltando aos gráficos, uma parada que complementa tudo isso muito bem é a direção de arte. Quando você percebe como eles desenharam o overworld e as fases, as texturas. A direção de arte é sempre muito onírica, muito etérea e tem muito a ver com o contexto em que o jogo está inserido. Mas bora lá pro sistema de batalha! RPG de turno. Eu li comentários, redes sociais afora, das pessoas... Foi uma minoria. Acho que dá pra
contar nos dedos. Duas pessoas. Falando que Clair Obscur não presta, é RPG de turno. Pô, gente, tem uma diferença entre você perceber que um certo estilo de jogo não é pra você, o que já dá uma pena de você tirar Clair Obscur da jogada só por ser RPG de turno. Mas isso é diferente de você já ir dizendo que o jogo não presta porque ele tem aquele estilo. Esse jogo é ruim. Pô, às vezes a pessoa nem jogou e já tá dizendo que o Clair Obscur é ruim porque é RPG de turno. Pô, não dá pra entender um negócio desse. E apesar daquele conceito mais paradão que todo mundo atribui a RPG de turno, aqui o negócio é mais dinâmico. Por quê? Porque dá pra você desviar e aparar os golpes dos adversários quando é o turno deles. Então entra naquilo de você aprender o padrão de ataque, memorizar o moveset do inimigo para se sair melhor numa batalha, ou sentir a movimentação, a finta do inimigo, se ligar no som do jogo para aí você desviar ou aparar. Para desviar, a janela de tempo é maior. Afinal, se você apara, e aí se você apara uma sequência de golpes, tem que aparar todos os golpes, às vezes um inimigo te dá 3 golpes no mesmo turno. Se você apara os 3, você contra-ataca e dá mais dano ainda no inimigo. Então, para aparar, é no momento mais exato ainda do que o momento de desviar. E um pouco mais pra frente no jogo, tem uns golpes de inimigos que fazem aparecer um quadrado amarelo luminoso e aí necessita que você desvie de uma maneira específica, que é pular. Então você pode desviar dando uma afastada, mas às vezes você vai precisar pular. Então vê como é dinâmico. Desvia, pula, apara, além do seu ataque, que pode ser um ataque básico, mira livre, habilidades, uso de item. E assim, ao entrar numa batalha, tem toda uma semiótica. Às vezes a gente não percebe por que é que eu tô tão empolgado com esse jogo. A gente não sabe explicar, às vezes, essa empolgação de onde vem. Eu tô aqui pra traduzir a minha empolgação e, de repente, ela pode rimar com a empolgação de algum de vocês, né? Mas tem toda uma linguagem que te absorve e te faz se sentir empolgado quando você entra numa batalha. A começar pela trilha sonora. E já já eu vou falar desse aspecto com mais detalhes. Mas vem a trilha sonora, você vê os seus bonecos andando, dando um passo, 2, eles fazem um floreio com as armas e eles param em suas respectivas posturas. Daí vem a câmera e se movimenta rápido para abrir o menu de opções. E quando você vai escolher o seu leque de habilidades, a câmera se movimenta mais um pouco. E aí você vê um menu organizado com opções intuitivas, numa batalha dinâmica, cheia de possibilidades, que se renova a cada encontro com inimigos. E aí você vai tendo aquela vontade de continuar batalhando e explorando. E a exploração vale muito a pena. Temos um overworld aqui, velho. Há quanto tempo que eu não via isso? Sabe, o seu bonequinho meio... Você vê uma síntese do mapa geral. É isso que eu quero dizer, para acessar as fases. Isso é demais. E você vai querer batalhar com tudo que se move. Por quê? Porque existem batalhas específicas que te darão armas ou pictos. Bora falar desses dois pontos? As armas são muitas e cada um tem a sua. Mael luta com a espada de esgrimista. Ciel, por exemplo, luta com a foice dupla. Então você encontrou uma foice dupla depois de uma batalha, dropou esse item pra você, é da Ciel. Não tem como você usar uma foice dupla na Mael. A foice dupla vai estar no menu da Ciel, por exemplo, né? E tem armas que apresentam ataques mais fortes, você vê um número maiorzão lá, mas as passivas de armas mais fracas, no mesmo nível, né? Então, é uma arma que tem um poder menor do que a outra, mas as passivas, né, que desbloqueia no nível 4, 10 e 20, se eu não me engano, são passivas extraordinárias. Aí você fica, pô, isso aqui tá mais vantajoso pra mim. Então é legal você fazer essa comparação.
E eu ainda vou chegar na parte dos defeitos, mas tá aí um defeito que eu até esqueci de colocar no meu roteiro, que é o fato de você não conseguir comparar as armas, velho. Eu senti falta disso, comparar a passiva, comparar o número ali, tinha que meio que de uma por uma, meio que memorizar umas informações, e o nível máximo das armas é 33. E eu não me preocupei em evoluir as armas até quase o final do jogo. Elas evoluem naturalmente nas batalhas. Você não evolui apenas os seus personagens. Você evolui os pictos, que eu vou falar já já, e também evolui as armas. E só em alguns casos que eu usava uns itens para evoluir, quando eu tava com pressa de desbloquear alguma passiva específica. Eu acredito que eu fiz... eu usei item de evolução pra arma da Mael e pra uma arma da Ciel. O resto eu fui me adaptando, tava usando uma arma boa pro momento, aí depois eu achava uma arma no nível maior pra Lune, que acho que essa passiva tá de boa, eu vou deixar nela, tá massa pra bater aqui, e deixava, né? Agora vamos falar dos Pictos, que são tipo as matérias do Final Fantasy VII. Os Pictos são as matérias. E eles me empolgaram muito. Cada personagem pode equipar 3 Pictos, e eles concedem alguns atributos, mas a principal função dos Pictos é a passiva. A passiva inerente de cada Picto. Então, tem um Picto que te garante o primeiro ataque. Tua agilidade pode estar até baixa, você encontra um inimigo rápido, mas esse Picto faz você atacar primeiro. Pelo menos primeiro no início da batalha. Saca? Ou então um Picto que te dá mais 50% de dano de ataque de mira livre. E assim por diante, né? E quando você equipa um Picto num personagem e esse personagem tá participando de uma batalha, quando você tem 4 batalhas com esse personagem, com aquele Picto, esse Picto é assimilado e ele se transforma em Lumina. E Lumina pode ser equipada por qualquer personagem. E você pode equipar N Luminas, tá? Mas assim, os Pictos, como eu falei anteriormente, eles têm um atributo ou 2. Mais 10% de dano crítico, não sei o quê. Essa parte não vai para as Lumina. O que vai para a Lumina é a passiva, mas que também é o principal do Picto. Então, Pictos e Luminas compõem aí o principal fator para você buildar o personagem. É claro que tem arma também, mas Picto, ó, é a parada do jogo. E é claro, se através das batalhas você evolui suas armas e seus Pictos, é claro que você também evolui os seus bonecos. E aí o que é que acontece? Quando você evolui um personagem, você ganha 3 pontos de atributo, que você pode colocar em vitalidade, que é o HP do seu personagem, a vida, força, para ele bater mais, agilidade para você jogar primeiro, o seu turno vir primeiro, defesa, né, para você ser resiliente, resistir às porradas, e sorte, que é a chance de crítico. Então, às vezes você até coloca, você pega os seus pontos de atributo e distribui assim: força, agilidade e vitalidade. Quando você vê, respinga um pouquinho pra sorte. É um atributo que eu fui mexendo no decorrer do jogo, porque o crítico é importantíssimo. E além dos pontos de atributos, você também ganha ponto de habilidade. Se eu não me engano, é 1 por nível. Mas bom, cada personagem tem sua árvore de habilidades e é muito massa você ir desbloqueando. Cada personagem entra numa luta com 6 habilidades, você tem um leque de 3 opções, aperta um botão, vem mais um leque com outras 3 opções, mas são 6 no total. E aí, é claro, você aprende muito mais do que 6 habilidades, então você vai querer montar o seu personagem. Isso também faz parte da build, né? Suas habilidades preferidas, as que conseguem combar uma com a outra, ou que a habilidade de um personagem que comba com a habilidade de outro personagem. Isso é demais. E os personagens, Matheus, o que é que tu achou dos personagens? Olha, eu me apaixonei por todos. Eu gostei muito do Gustave.
O Gustave, ele é impulsivo. Eu me identifiquei com ele. Eu gostei muito disso. Você vê o início dele, a história dele, toda a carga dramática. E é muito legal o contraponto que rola logo no final da área Prados Primaveris, que é uma das primeiras, né? É a primeira área séria do jogo. Que depois do chefão, o Gustave, ele tem um embate com a Lune. Porque eles acham uma mensagem lá, a Maëlle tá em tal lugar, o Gustave, vamos pra lá. E a Lune, não, a gente tem que ficar aqui, o protocolo é esse. Esse é o ponto de âncora para sobreviventes encontrarem uns aos outros. Então, se a gente tá vivo, vai que tem mais gente viva. E que vai chegar aqui, o Gustave, véi, eu não quero seguir esse protocolo, eu quero ir atrás da Maëlle. E também é protocolo você não me deixar aí sozinho. Qual que você vai obedecer? Eu gostei muito, velho. Dá muito peso pra relação dos personagens, constrói muito bem cada um isoladamente e também dá muito peso narrativo. E a Lune, como a gente pode observar, ela é mais prática, ela é mais pragmática. Tava com medo de achar ela muito fria, mas não, é no tom certo. Ela até vai pensando em Expedição 32, é muito melancólico. Gostei demais. Também fui amando cada vez mais a personalidade da Maëlle. Começa o jogo, eu já achei ela interessante, e ali no começo do ato 2 eu já fui vendo ela como uma irmãzinha. Gostei muito da Maëlle. E a Ciel me surpreendeu muito, porque eu acho que ela chega até tarde no jogo pra quem era de Lumière, né? Porque tem o Monoco, né? Também, o verso. Mas a Ciel, eu gostei do jeitão dela. Ela é muito tranquila pra tudo que ela passou e está passando. Mas eu gosto, ela também complementa muito bem o grupo com o jeito dela mais... Pô, vamos falar com as estrelas. E aí, isso combina até com o estilo de luta dela, que eu vou falar do estilo de luta de cada um já já. O Verso é um personagem interessantíssimo. Pô, que personagem massa o Verso. Ele é muito contraditório. Tem momentos que você fica... Quando você descobre certas coisas, você fica, velho... Poxa, poderia ter feito diferente, hein, Verso? Mas eu gosto muito da jornada dele, da origem dele, de todo o conflito que tem dentro dele, inerente ao personagem. E o Monoco, pô, eu gostei muito do Monoco. Eu falei e o Monoco, mas ainda tem uma galera pra falar, né? Tem o Esk, pá. O Monoco, eu achei ele interessante enquanto personagem. E gostei muito do estilo de batalha dele. Mas ele funciona muito como um alívio cômico. Mas ele também é uma espécie de bússola em alguns momentos. Ele norteia a galera. E eu gostei muito da dinâmica dele com o Vess também. O Esk, queridão, é maravilhoso, maravilhoso. Quando tem alguém sofrendo, ele abre os braços, assim, não fala nada. Já convidando pro abraço, né? E dando aconchego pra aquela pessoa. Eu amei. Gostei que ele é o nosso veículo, né? Ele corre, ele nada e ele voa. É muito da hora. Eu gostei muito do Esk. E também gostei muito dos personagens que estão ali de coadjuvantes, assim, né? Tipo, coadjuvantes em relação ao grupo, né? Eu gostei do Renoir, gostei da Claire, gostei da Alicia, gostei da Aline, mas principalmente eu gostei do Renoir. É um baita antagonista, eu achei extraordinário todo o desenvolvimento do Renoir. Toda vez que o Renoir aparece, você tranca o... Eu ficava muito tenso. Então você vê, né, como cada arquétipo é bem construído, é bem colocado, tem uma trama muito rica. E falando um pouco mais da trama, né, a gente falou da premissa, mas tem uma parada que é muito legal, que você vai teorizando, pô, isso é multiverso, é viagem no tempo, e o jogo consegue te surpreender com uma parada inovadora. Quanto ao estilo de luta dos personagens, foi uma parada que me encantou muito, a gente vê muita mecânica única. A gente já começa se acostumando com o Gustave, e eu gostei muito da sobrecarga. Você vai passando os turnos e
a carga do braço dele aumentando, quando completa 10 ele dá uma sobrecarga e tem outras habilidades. Pô, eu achei massa a dinâmica do Gustave. E aí a gente também pega pra equipe depois dele a Lune, que é a maga, né? Ela é a maga tanto pra atacar quanto pra curar. Ela é ótima tanto no ataque quanto no suporte. Ela tem uma mandala e vai preenchendo essa mandala com manchas de cores diferentes, e cada cor representa um elemento. Então tem o fogo, o trovão, a terra, o gelo. Eu achei muito legal. Queimadura é uma parada muito apelona. Eu achei que ia ter outros status de eletrificado, congelado. Até tem congelado, mas o que você usa muito é queimadura, principalmente com combo. E a Lune foi na minha equipe até o final, porque, pô, ela cura, depois ela passa a curar o grupo todo, ela ressuscita. Então, ó, mão na roda. Depois entra a Mael. E aí eu fiquei muito impressionado que ela tem a mecânica das posturas, a postura virtuosa, a postura ofensiva, defensiva. E quando você usa uma certa habilidade, ela troca de postura e você tem que usar isso pra sua vantagem. Pô, que massa, velho. E também, já que a gente tá falando das habilidades, né, do estilo de luta de cada personagem, é muito legal toda a movimentação deles, que é total pertinente com o estilo de luta, mas também diz sobre eles, né? Constrói um pouquinho da personalidade deles, o jeito que eles andam, o jeito que eles se comportam, a postura de ataque e tudo mais. Então, gostei muito dessa parada das posturas da Mael. Me surpreendeu muito a Ciel também. Me lembrou o Kuroro Lucifer de Hunter x Hunter. Não sei se vocês já ouviram falar, mas tem uma luta no volume 33 de Hunter x Hunter, se eu não me engano, que o Kuroro Lucifer usa umas cartinhas de luz e sol. Eu lembrei na hora. E eu gostei da dinâmica. Eu confesso que quando você é apresentado a Ciel, eu achei muito complicado. Eu não vou colocar ela no meu grupo, não. Terminou que era, no final do jogo, Lune, Mael e Ciel. Porque a Ciel tem até uns ataques que cura, mas a parada dela é que ela bate muito. Ela bate muito. Eu gostei muito do modo crepúsculo também. Depois eu peguei uma arma que, por conta da passiva, eu evoluí essa arma. Era uma arma até mais fraca, mas eu evoluí essa arma porque fazia com que a Ciel permanecesse no modo crepúsculo por mais um turno se você usasse tal golpe. Uma parada dessa. Então eu tava sempre no modo crepúsculo. Amei. Verso. Eu gostei de jogar com Verso, mas eu acho que eu só joguei com ele ali no campo de batalha esquecido. Começo do ato 2. Porque eu queria testar o personagem. Mas aí eu preferi deixar lá na equipe Lune, Mael e Ciel. Então eu não consegui me acostumar muito com o Verso, mas eu quis testar ele. Tem a parada, né, que você aumenta o seu rank e durante a batalha, né? Então você vai mirando na perfeição, você junta pontos de perfeição, aí você começa a rank C, vai pro B, A, S. É bem interessante. E o Monoko, eu acho que o estilo de luta do Monoko complementa muito bem a personalidade dele. Vocês viram que eu falei pouco do Monoko, né? Mas o estilo de luta dele é muito interessante, velho, porque você precisa estar com ele na equipe, derrotar certos nevrons pra pegar a habilidade. A árvore de habilidades do Monoko depende muito dessas lutas. Você vai completando tipo uma Pokédex e é um dos troféus do jogo. Se eu não me engano, é troféu de prata. E foi um dos que eu deixei mais por último pra pegar, né? Lembrando, né, que eu zerei em 30 horas. Pô, não foi 33, hein? Que vacilo. E platinei em 48. Aí eu fui atrás das habilidades do Monoko, eu testei ele um tanto, eu gostei dele no começo, mas como eu falei pra vocês, preferi Lune, Mael e Ciel na equipe. E eu falei que ia comentar mais sobre a trilha sonora de Clé Obscur, né? Gente, a trilha sonora é praticamente um personagem do jogo. E dos principais, né? Lorien Testard. Olha, me desculpe o meu francês, viu? E na verdade eu não vou me desculpar não, porque quando os gringos vêm pra cá, falam o português todo errado, né? A gente é que tem que ficar nessa obrigação de falar as palavrinhas tudo certas, né? Eu discordo demais disso. Lorien Testard é o compositor e acharam o cara no SoundCloud, pô. Eu morri de rir quando eu descobri essa informação. E eu já vou falar dessa parada dos desenvolvedores também, né? Que eles se acharam pelo Reddit. Muito da hora. Mas se a trilha sonora é praticamente um personagem, esse personagem precisa de alma.
E a alma vem através da voz de Alice Duport-Pessier. Ela é uma cantora soprano que canta quase todas as músicas de Clair Obscur, tá? A voz dela é lindíssima, consegue capturar os nossos sentimentos, faz a gente sentir, e quando a gente sente, captura o nosso sentimento. E as letras das músicas, gente, pelo amor de Deus. Além de serem letras cheias de simbolismo em relação à temática do jogo, também fala dos personagens do jogo. Então, às vezes você pode não entender a letra. Pô, é francês isso aqui, né? Ou então é uma outra língua. Eles usam francês com outra língua, não sei se latim. Mas você escuta no meio Alicia, Gustave, Renoir, Verso. Você escuta aqui e ali nas canções. Então tem história. Eu ainda quero pegar as letras de todas as músicas para dar uma avaliada. E vocês lembram que eu prometi um top 5 músicas? Não vai ser bem um top, que não vai estar em ordem, né? Mas minhas 5 músicas preferidas do jogo são Claire, Numbers the Hours, Megabot 33, Alicia e Aline. Vamos falar do desenvolvimento? Clair Obscur foi co-escrito e dirigido por Guillaume Brochet. Ó, eu não sei como se pronuncia o nome dele, gente. Vamos chamar ele carinhosamente de Guilherme Broche. Tá bom? Vamos combinar isso. O cara altamente inspirado em Final Fantasy, em Sekiro. Aí você nota, né? Pô, RPG de turno, com essa parada de desviar e aparar, né? Do Sekiro. E tudo começou em 2020, durante a pandemia. O Guilherme Broche é um ex-funcionário da Ubisoft. E quando ele estava na Ubisoft, ele percebeu que ele já tinha a ideia. Mas para ele apresentar o pitch, que é a ideia do jogo, ele precisaria galgar degraus durante, sei lá, 10 anos para ter a oportunidade de juntar os figurão da Ubisoft e apresentar o pitch. Apresentar a ideia do jogo. Véi, ele não quis esperar e ele decidiu procurar desenvolvedores na internet. E ele achou uma galera no Reddit, velho. Vocês imaginam um negócio desse? Aí ele formou uma equipe de umas 30 pessoas. Eu não sei se eram exatamente 33, tá? Mas por volta de 30 pessoas, terceirizou tantas outras, isso é importante dizer, que eu ainda vejo muita gente falando que esse jogo foi desenvolvido por apenas 30 pessoas. Não foi, gente, e vocês podem comprovar isso nos créditos do jogo. Quando você zera, sobe créditos, né? E aí você vê lá uma galera terceirizada. Mas é notável, digna de nota, né? A força de vontade de poucos. Foram esses 30 aí. Eles fizeram acontecer, né? E esses poucos formaram aí a Sandfall Interactive, que é o estúdio por trás de Clair Obscur, e que eu queria agradecer imensamente, porque a Sandfall Interactive, junto com a Kepler Interactive, que é a distribuidora do jogo, e a Tell Games, me mandaram a chave do jogo, pô. Pra eu poder jogar, fazer Reels, que tem Reels no Instagram, Matheus Joyboy também, e também tá fazendo esse vídeo aqui, né? E é interessante que lá no começo do projeto, o jogo tinha o codinome de Projeto W, e já foi chamado também de We Lost. Veja só. E tem até uma música do jogo que se chama We Lost. E daí, né, rolou o patrocínio da Kepler Interactive, que eu falei anteriormente que é a distribuidora do jogo. E o resto é história. Inclusive, um estúdio de cinema, Story Kitchen, anunciou a adaptação de Clair Obscur Expedição 33 para um filme live action. Vamos ver como é que vai ser isso, né? Mas nem tudo são flores. Eu não dou nota 10 para esse jogo. Eu não acho um jogo perfeito. Por conta de 3 grandes pontos. E claro, na minha opinião, você pode discordar desses pontos e de repente achou perfeito. Eu vou listar meus pontos aqui. Vamos ver se você concorda, se você discorda. O primeiro ponto são os desafios de plataforma dos Gestral. Sabe quando você encontra aquela fase que é tipo uma prainha e aí tem um desafio, ó, chegue lá, tal. Eu achei muito mal calibrado, gente. Muito mal calibrado. A gente perde muito
A gente usa um número alto de tentativas, às vezes, por conta dos iframes. Não sei se é o termo certo pra usar agora, mas sabe quando você nota que o personagem se fixa ao objeto pra começar a escalar? Tem vezes que você vai em direção ao objeto, você tem certeza que o personagem vai escalar e ele só escorrega e cai e você tem que começar tudo de novo. E olha que no desafio Only Up, você vai subindo, 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 subindo pra sempre, até chegar no topo. Eu fiz de primeira, mas ainda assim, eu notei que ele, até esse desafio é defeituoso nesses pontos, velho. Aí eu, meio, né, é um extra, é secundário, te dá roupinha de banho como recompensa, mas fizeram algo secundário não tão otimizado assim. Plataforma é meu gênero preferido. E não é que eu queria que nesse ponto eles fizessem um Astrobot dentro do Clair Obscur. Não é isso. Mas também faltou, pecou, sabe? Segundo ponto é um ponto simples, que esse eu acho que a maioria de vocês vai concordar comigo. Os mapas de fases, eu não tô falando do overworld, os mapas das fases, prados primaveris, águas flutuantes, etc., são um tantinho confusos. Às vezes você pega andando em círculo, opa, já vim por aqui. Acho que falta um ponto de âncora, sabe? Um objeto bem diferentão pra você se guiar. Ah, isso aqui eu ainda não vi. Então é pra lá que eu tenho que ir. Às vezes, quando tem algo de diferente, é um asset um pouco reciclado, sabe? E ajuda muito a você se perder nas fases. E olha que eu nem considero que eu me perdi tanto, mas eu sentia uma sensação meio que de... onde é que eu tô aqui? Então, tem gente que até diz, mas se você incorpora isso à narrativa, faz um pouco de sentido, né? Explorando o desconhecido, mas ainda assim poderia ser um desconhecido mais bem trabalhado, porque afinal estamos num videogame, né? E o terceiro ponto, esse eu acho que... eu falei, né, que esse ponto dos mapas confusos, nas fases, acho que a maioria vai concordar comigo. Esse eu acho que a maioria vai discordar de mim, mas me incomodou. Um pós-game quebrado. Muito quebrado. E por mais que seja single player, eu detestei ver a minha Mael solando, derrotando chefes opcionais monstruosos com um hit de 50 milhões de dano, pô. Velho, não usa essa build. Mas uma vez que tá lá, né? O que eu tô falando é mais da opção de usar. Que é claro, você pode não usar essa build. Mas vida adulta também chama, né? Eu queria passar mais rápido. Por quê? Porque eu tenho louça pra lavar, tem casa pra cuidar, menino pra criar, esposa pra amar, os cachorrinhos pra brincar. E aí eu não gosto de ficar perdendo muitas horas, não. Eu até digo que aquele jogo que você passa 5 horas no mesmo chefe é jogo de adolescente, que tem tempo pra tudo, né? Mas eu queria um meio termo aqui, pô. Não precisa ser tão difícil, ao ponto de me fazer pegar uma build quebradona, e aí essa build quebradona derrota o chefe com um hit só, né? Então, batalhas que poderiam ser históricas, emocionantes, foram um cuspe na minha run, né? Aí eu fiquei pensando, uma solução para contornar esse problema na minha opinião, poderia ser limitar o número de luminas, talvez, né? Se você só pode equipar 3 pictos, de repente 9 luminas seria legal, não é? Porque vê a lógica, gente, você pode colocar todas as luminas nos personagens, desde que você tenha pontos de lumina, claro. Mas é algo que dá pra farmar, não é um item raro, saca? Pra você colocar a lumina no personagem. Mas assim, o que eu notei é quebrar o limite de 9.999 de dano deixou tudo muito fácil. E olha que esse limite, ele não é quebrado depois do último chefe, é depois do penúltimo chefe. Então você pode ir pro último chefe com a build quebrada e também vencer ele um hit KO. Aí eu achei meio paia. Agora é que chega aquela parte com spoiler. Fiquem avisados. E eu vou até estar falando devagarzinho agora, porque se você tiver lavando o prato, dá tempo de você encontrar um paninho ali pra enxugar sua mão e dar pause no vídeo, ou arrastar a telinha pra cima pra ver depois. Às vezes acontece comigo. Meu Deus, chegou a parte com spoiler no vídeo que eu tô vendo, tô lavando louça, eu vou
correndo para enxugar a mão e dar o pause, né? Então agora eu vou falar sobre a verdade, sobre o que é a Artífice, o que é que aconteceu com o mundo, etc. Bom, minha crescente de empolgação, de reflexão com o jogo, só aumentava, né? Eu falei pra vocês anteriormente. Se eu não tava jogando, eu tava pensando no jogo, ouvindo trilha sonora e pá. Perder o Gustave no final do ato 1 me deixou muito chocado. Me deixou muito chocado. Me lembrou de Final Fantasy VII. Me lembrou até de The Last of Us, parte 2. Falando em The Last of Us, parte 2, eu não chorei aqui com a morte do Gustave. Eu não chorei em Clair Obscur em nenhum momento. O único jogo que me fez chorar, de soluçar a propósito, foi o The Last of Us Parte 2. Mas apesar de eu não ter chorado no Clair Obscur, doeu, velho. Doeu. Porque a gente já perde a Sophie no começo do jogo. Que por mais que eu não tenha me apegado a ela, a trilha sonora, tudo ali que tava de simbolismo e implícito na relação dela com o Gustave, me fizeram ter um certo tipo de apego, não a ela, mas aquele contexto, saca? O mundo me puxou de um jeito. E aí você perde Gustave, me lembrou muito do Final Fantasy VII. Eu, velho, o que é isso? E eu fui entendendo melhor o porquê do jogo ser sobre luto. Entendendo melhor por quê. Porque no começo, com a morte da Sophie, você e de todo mundo que é gomado, você já fica, né? Pô, esse jogo, ele pega essa temática de luto, legado, aqueles que vêm depois, a memória dos que se foram. E aí você sente isso mais pesado ainda com o Gustave, velho. E tudo isso é só a ponta do iceberg, né? Porque, na verdade, o jogo é o luto da família Descendre. Eu acho que eu pronunciei bem agora. Vamos tentar. E aí, toda a trama de Verso, Renoir, me deixava maluco, velho. Pô, você perceber ao final do ato 2 que a Artífice escrevia os números enquanto um aviso, uma tentativa de aviso, né? Que não era claro pra galera. Mas era uma tentativa de aviso. Na verdade, era o Renoir que tava deletando o povo, gomando todo mundo, enquanto o poder da Artífice se enfraquecia, né? Mas vamos lá. Talvez existam pessoas que tenham ficado perdidas quanto à verdade, quanto à explicação do jogo. Eu não sou o cara do vídeo explicado, mas bora destrinchar e comentar isso tudo. Clair Obscur, Expedição 33, é sobre uma família. A família Descendre, composta pelo casal Renoir e Aline, e esse casal tem 3 filhos, da mais velha para a mais nova. Claire, Verso e Alicia. Todos eles são artífices. Ou seja, todos eles têm a habilidade de criar mundos inteiros através dos seus quadros. E o jogo todo se passa dentro de um quadro que o Verso criou, que o Verso pintou. É de explodir cabeça, né? Só que o Verso, depois de ter criado esse quadro, ele morreu num incêndio causado pelos escritores, que por sua vez são rivais dos artífices / pintores. Era um incêndio que pegou a Alicia como isca, só que o Verso conseguiu salvar a irmã, né? Ele salva a Alicia no processo. Ele morre no incêndio, salva a Alicia, só que a Alicia perde um olho, o rosto é bastante queimado, etc. A Lily, que é a mãe, ela não consegue lidar com o luto e entra no quadro que o Verso criou. A Aline vira artífice, ela recria o seu filho com um fragmento da alma dele, que ficou presa no quadro, e esse é um ponto fantástico, muito maluco, né? Porque tem um mundo real lá fora, mas tem uma parte fantástica também no mundo real. Essa parada da alma do Verso ter ficado no quadro, né? E a Aline, enquanto artífice, recria a sua família. O Renoir de preto, aquele que dizima a maioria da Expedição 33 no começo do jogo, ele é um clone do Renoir original aos olhos de Aline. E assim por diante. Isso vale para Alicia mascarada e pro Verso, que entra
na nossa equipe ao final do ato 1. Acontece que o Renoir original, não o de preto, aquele que tem uma camisa branca com os suspensórios, o Renoir original, ele entra no quadro também com o objetivo de tirar sua esposa, Aline, de lá. Afinal, ela, no desespero, na dor, tá dentro de uma ilusão. E o Renoir ama a Aline. Ele não quer que a esposa se sinta daquele jeito. Ele quer trazê-la de volta. Vê que história linda, pô. E é muito louco que você começa o jogo odiando o Renoir. E, esse maldito matou o Gustave, mas não era o verdadeiro Renoir. O Renoir é uma boa pessoa, tá ligado? E aí, Renoir e Aline brigam, a porrada come solta dentro da Matrix, que é o quadro. Porque assim, os corpos de Renoir e Aline estão paralisados com as tintas muito loucas no olho do lado de fora do quadro. Então, tipo... E dentro do quadro, na Matrix, eles estão brigando. E nessa briga, ambos se enfraquecem. Por isso, eles ficam com um buraco na cara, com o corpo todo destruído, né? Renoir, original, é o curador. E Aline é a artífice. É por isso que o Renoir tava fazendo gomagem em tudo e em todo mundo. Porque ele quer acabar com esse mundo de mentira e tirar a Aline da Matrix para ela viver a vida real e toda a família passar junta pelo luto em relação ao verso. Acontece que a Alicia original também decide entrar no quadro para salvar sua mãe. É a pedido de Claire. É uma irmã bem casca grossa. A irmã mais velha, Claire. Daí, Alicia vai parar dentro do quadro, só que ela é absorvida pelo poder da mãe dela. Enfraquecida por conta da luta contra o Renoir. Então a Aline é um absurdo de poderosa enquanto artífice, enquanto pintora. E aí, Alicia é absorvida pelo quadro e renasce como Maëlle. Vê que loucura, pô. Imagina, tu tá vivendo aí do nada, tu é um bebê. É isso que aconteceu com ela. Então, por isso que vai rolando aqueles conflitos, pesadelo da Maëlle quando a gente chega nos acampamentos e pá. E no final, ao descobrir a verdade, as personalidades de Alicia e Maëlle se fundem, porque é muito louco que a Alicia, ela viveu o mesmo que ela viveu no mundo real, 16 anos de mundo real, ela também viveu 16 anos ali dentro. Então, para Alicia Maëlle, aquilo ali dentro do quadro do verso faz muito sentido, velho. Daí temos dois finais. A gente enfrenta a Artífice, derrotamos ela, a Aline é expulsa do quadro, e aí o Renoir ganha força e ele quer deletar o quadro inteiro. Mas, pô, deletar toda aquela experiência... Não é que a Alicia estava vivendo um luto lá dentro como sua mãe, enquanto Maëlle foi a vida inteira dela. Por mais que as personalidades tenham se juntado, ela tem uma percepção diferente daquele mundo. Eu lembro muito da frase do Dumbledore pro Harry em King Cross no final do 7º livro. Quando o Harry pergunta, isso aqui, essa conversa da gente é um sonho? E o Dumbledore diz, não é, porque é um sonho que não é real. Também me faz pensar muito por um lado Black Mirror das coisas, mas eu já chego nesses pontos. E aí, temos dois finais, o de Maëlle, Alicia, e o do verso, o verso clone, né? E aí você escolhe, acredito que era pra você escolher a partir do que você acredita no jogo, mas eu não fui bem com esse raciocínio. Porque o final de Maëlle, Alicia, é o final pra deixar o mundo intacto e até trazer Gustave e Sophie de volta. Porque ela agora é artífice, ela pode recriar a galera. E o final do verso é o final pra você destruir o quadro e destruir tudo e matar todas aquelas pessoas. Manter Gustave e Sophie mortos, matar Luna e Ciel, tá ligado? Aí eu pergunto, qual vocês escolheram? E como foi que vocês foram levados a escolher esse final? Porque eu ia dizer o que é que aconteceu comigo e vamos lá dizer isso agora. Eu escolhi o final da Maëlle meio que sem querer. Porque na lógica de dois finais,
Tem a opção de você escolher o Verso pra lutar contra a Mael e escolher a Mael pra lutar contra o Verso. Mas eu escolhi a Mael porque, primeiro, eu tava jogando com ela o jogo inteiro. Ela sempre tava na minha equipe. Quando morre o Gustave, ela vira minha protagonista. Até no mapa eu controlava ela. E o grande objetivo no ato 3 é você salvar aquele mundo, deixar aquele mundo intacto, impedir que o Renoir original destrua tudo. Então foi meio que instintivo. Mas, tendo feito os 2 finais, eu escolho o final do Verso como o final bom. E o final da Mael como o final ruim. O final da Mael é muito triste. E por quê? Por que eu achei isso? Mesmo que um dia ela saia do quadro, ela fala pro pai, né? Eu não vou ficar aqui pra sempre, não. Eu quero ficar mais aqui. Um dia eu saio. Mas beleza. Mesmo contando com esse cenário, ela tá lá vivendo não a mentira. Já já eu chego nesse ponto. Já joguei umas sementinhas aí pra vocês. Já plantei umas sementinhas. Já já eu falo mais disso. Então ela tá lá vivendo não a mentira, mas ela tá vivendo como uma deusa e parece controlar as pessoas. E, véi, o Verso pediu no colo dela quando ele tava sendo gomado após o fim da batalha, quando você controla Mael contra o Verso, ele pede pra morrer, ele diz que não quer aquela vida. E lá foi a Mael e fez um terceiro verso. Mas aí eu fico pensando, é um novo verso e o segundo verso descansou em paz? Né? Ou no terceiro verso tem muito, se brincar, tudo do segundo verso, por conta das memórias do verso original. Tá ligado? E você vê o verso tocando piano pra Gustave, Sophie, Ciel, Lune, Mael, pá. Ele envelhece, beleza, que o verso era imortal, porque pô, a mãe não ia querer perder ele de novo, né? Então fez ele, recriou ele dentro do quadro imortal. Aqui, no final da Mael, o verso envelhece, mas eu achei muito cruel com a vontade do verso. Ela poderia até ter recriado a galera toda, Gustave, Sophie, Lune, Ciel, mas não recriar o verso, tá ligado? Aí ficava uma parada mais difícil de escolher entre os 2 finais, mas aqui doeu. Você vê uma proporção 4:3, preto e branco, um piano, né, pesado assim. O próprio verso vê a Mael do lado de fora, com a tinta no olho. Ele tem aquela visão artística, fúnebre, macabra, né? E a Mael tá, nesse momento, um pouco que nem a mãe, vivendo uma ilusão. O final do verso é direto e reto. É o final em que o quadro é destruído e aquele mundo acaba, todo mundo é gomado, todo mundo é destruído, né? Todos morrem. Lune, Ciel, Esk, Monoko. Mas no mundo real, a família Descendre consegue se unir e juntos passarem pelo luto em relação ao verso. É muito louco você ver a Torre Eiffel inteira, o túmulo dele ali, mas, pô, Renoir e Aline se abraçando. Por mais que a Clea seja casca grossa, ela tá lá também, ela é presente, ela é do jeitinho dela, mas ela tá lá. Então, é um final que, pô, se você pega, né, eu falei anteriormente, tem camadas de luto, pô, você já começa o jogo perdendo a Sophie, aquela galera, aí perde Gustave, aí você entende que, na verdade, o jogo é o luto da família Descendre, e eles estão vivendo o luto agora. Então, esse é o final bom. Tem uma discussão filosófica interessantíssima que vai além do luto. As pessoas do quadro, tipo Lune e Ciel, são a mentira? Como é que você enxerga essas pessoas? Claro, eu não tô falando em relação a Clair Obscur enquanto um jogo. Eu tô falando quais são os parâmetros, o mundo real de Clair Obscur e o mundo do quadro de Clair Obscur, certo? É esse cruzamento de informações. Em relação ao mundo real de Clair Obscur, Lune, Ciel, Gustave são uma mentira? Porque pra quem vem de Black Mirror, eu encaro Lune, Ciel, Gustave como reais. Por isso que eu entendo a vontade de Mael ter ficado lá mais um pouco no quadro. Porque se uma experiência
é real, se essa experiência te faz sentir algo... Notem, a experiência é real, tá? O que você sente é real. A partir de algo que não é. Se você tem uma experiência real a partir de um sonho, sabe? Sabe aqueles sonhos mais quentes que você acorda... Eita, pô. Saca? É um sonho, mas fez algo com o teu corpo. Às vezes faz até você pensar alguma coisa. Por que que você vai tratar aquilo como uma simples inteligência artificial? E aí eu não tô falando da maneira pejorativa que eu falo da inteligência artificial do nosso mundo real como se dá hoje. Eu tô falando da inteligência artificial que a gente vê num Black Mirror, por exemplo. É uma inteligência artificial lá no futuro. Sabe, tem uns episódios muito bons pra esse tipo de discussão, que é o USS Callister, que até teve sequência. É o único episódio de Black Mirror que tem uma sequência direta, tá? Então assistam o USS Callister 1 e 2, tá? É muito doido esse papo, velho. Será que a Aline, a artífice, se baseou em outros artífices? Porque a Aline, na vida real do jogo, ela é líder dos artífices. A mulher é a mais poderosa que tem. Então, será que tem outros artífices, além da família Descendry, que tem aparências de Gustavo, de Lune, de Ciel? E aí esse povo, pelo menos a aparência deles, a gente vai poder ver no segundo jogo? Falando no segundo jogo, com essa guerra entre pintores e escritores e o sucesso de vendas, 3,3 milhões de cópias em 33 dias, eu creio que vamos ter uma sequência. Isso pra mim tá bem certo, tá? Eu só preciso entender agora como se dão essas batalhas entre facções, entre pintores e escritores. Porque beleza, os pintores têm um controle quase que absoluto dentro dos quadros. E os escritores dentro de livros. Aí você vai jogar um livro dentro do quadro, vai pintar por cima de um livro. Como é que rola o clash de fato? Na vida real deve ser normal, né? Soco e pontapé. Mas deve ter como misturar as paradas pra você usar poderes uns contra os outros. Eu sei que eu tô maluco pelo universo e o próximo jogo deve ser Clair Obscur alguma coisa, né? Acho que Clair Obscur é o nome principal da franquia. O Expedição 33 é o subtítulo do jogo, né? E outra coisa que eu queria levantar do final do jogo. Como assim o verso morreu no dia 33 de dezembro? Isso é uma brincadeira por conta desse ritual cabalístico envolvendo o número 33 que o estúdio tem? Parece que não é algo normal, né? Será que... Como é o calendário do mundo deles? Sabe, pô, 33 de dezembro, pô. Sabe aquela piada de, pô, janeiro não acaba mais nunca. Imagine dezembro que tem 33 dias, tá ligado? E outra coisa, ainda do que a gente vê no túmulo do verso. Ele morreu em 1905. E é por isso que a estética toda do Belle Époque foi dessa época, que precede a Primeira Guerra Mundial, né? Se o verso, então, morreu em 1905, o segundo jogo deve continuar nessa parada da Belle Époque, até porque é legal a direção de arte, ter elementos, né, do primeiro jogo e o segundo em comum ali, né, pra ter essa rima. Mas também pode se passar durante a Primeira Guerra Mundial. E aí é o fim da Belle Époque. Já imaginou? E por fim, vamos falar dos extras do jogo, né, gente? Eu fiz tudo. Eu platinei o jogo e isso pra mim vale demais, particularmente, porque o jogo é que tem que me chamar pra platina, dada a sua excelência. E não que eu tenho algum toque e preciso platinar todos os jogos. Não. Como eu falei anteriormente, eu tenho louça pra lavar, pô. Tenho criança pra cuidar. Então não dá pra ficar platinando qualquer jogo. Mas esse aqui eu quis platinar. E a título de curiosidade, é o quinto jogo que eu platino. Os outros 4 são Homem-Aranha 1, Homem-Aranha 2. Achei gostosos demais de jogar. Elden Ring e Astrobot. E todos eles é porque é gostoso demais de jogar. Queria continuar naquele mundo ao máximo, sabe? E aí no pós-game do Clair Obscur, você derrotou Artífice e Renoir. Eu recomendo
demais você aumentar o nível de amizade ao máximo com todo mundo. Ou seja, deixar no nível 7. Primeiro, que isso libera os ataques esmaecidos mais fortes de todos. Tipo, nível 3. O da Mael, por exemplo, é Gomage. Então ela derrete. Se não mata, o inimigo tira muito HP do inimigo. E narrativamente, tem linhas de diálogo muito interessantes nas interações entre os personagens. Você pode ter romance do Verso com a Lune, porém, Verso com Lune é só no nível 7. Você pode ter um romance de Verso com Ciel, e aí o da Ciel é lá no nível 4. No meio do ato 2 eu peguei o romance do Verso com a Ciel, e é só descritivo, tá? Não aparece nada, não é apelativo não. Outro motivo de manter a amizade, de levar a amizade pro máximo é que quando você atinge o máximo de amizade com o Esk, bonjour, o Esk pode mergulhar. E isso rende uma das melhores batalhas com chefe opcional no jogo. E aí vamos falar dos chefes opcionais, que eu acho importante você fazer 3. Tem aquela serpente lá, tem vários, mas tem 3 que você precisa fazer por conta das cutscenes, das linhas de diálogo, da narrativa. São eles Simon, Alicia e Claire. Simon só pode ser achado mergulhando com Esk, daí o nível de amizade precisar ser o máximo. Você mergulha com Esk numa área chamada Rascunhos de Renoir. Lá no fim da área, você pensa que saiu, né? Não, você vai pra outra área chamada Abismo, e o lugar assusta, velho. E aí você acha o Simon lá no do mundo. O Simon era da Expedição Zero, companheiro do Verso. E todo esse tempo, Simon tá resistindo ao Gomage. É impressionante. O bicho é muito bruto. Tem uma parada de brutalidade muito interessante que a Expedição 60 conseguiu passar pela barreira de croma da Artífice. Porque a gente precisa das armas dos Axons, né? A Expedição 60 conseguiu passar no soco, no braço, nos músculos, velho. Isso é muito legal, né? E aí tem essa parada, né, com o Simon. Ele não foi gomado, ele tava resistindo, mas ele perdeu a sanidade no processo. Então ele vem meio que zumbi lutar com você. É bem o Astarion de Dark Souls na DLC. Ah, não, Astarion não. Acho que Astarion é do Baldur's Gate, né? É outro boneco que eu esqueci o nome agora, gente. Desculpa. E aí tem Alicia. Segundo chefe opcional que você precisa fazer. A Alicia tá te esperando no topo, no cume da área Aesper, que é uma torre de madeira e rende ótimas cenas também com Verso e Mael. E o terceiro chefe opcional que eu recomendo vocês fazerem é a Claire. E a Claire é pau, velho. Se você não consegue contra-atacar, ou seja, aparar, tem que aparar todos os golpes em sequência dela, você não consegue contra-atacar, ela cura mais de 500 mil de HP. Então é imperativo que você contra-ataque, que você apare absolutamente tudo. Ou pelo menos tente aparar absolutamente tudo. Pô, perdi de aparar esse aqui. Ah, vai levando a batalha que dá. Ou faça uma build quebrada pra Mael, pra Ciel, enfim. Mas a Claire é muito difícil, porque ela tá na mansão flutuante. Não é a mansão. É a mansão flutuante. Você chega lá voando. E pra liberar a batalha contra a Claire, você tem que derrotar, você tem que passar por uns caminhos cheios de inimigo forte. E no fim tem... Sabe os chefes da narrativa? Só que você encontra eles novamente, porém em versões com esteroides. Aí você tem que enfrentar eles. E aí acende uma chama. Quando acende 4 chamas, você pode abrir a porta. Ela não abre automaticamente. E é muito interessante que quando você chega lá, o jogo vai lhe dizendo: ó, tem uma energia nefasta atrás dessa porta. Você quer entrar? Você quer? Tem certeza que você quer entrar? Eu achei isso muito legal, velho. Aí você entra e descobre que é a Claire que tá ali. E ela tá num estado de transe, criando Nevrons, que são os inimigos do jogo. E ela tá criando pra esses Nevrons lutarem ao lado do Renoir
e acelerar o processo de enfraquecimento da Aline enquanto artífice, porque a Clea tá mais preocupada com a guerra contra os escritores, então ela também quer tirar a mãe de lá. Ela tem um jeito mais frio, sabe? Mas ela quer tirar a mãe de lá. Só que tem uma parada. Ela tá lutando pra a balança pender pro lado do Renoir, mas que nem a Alicia foi meio que absorvida pelo quadro e se transformou em Maelle, a Clea também é meio que absorvida. Você percebe isso no final da batalha, na cutscene que rola depois da batalha. Então é muito interessante tudo, velho. Gente, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Eu fiz com muito carinho. É uma tentativa. Dependendo da resposta de vocês aí nos comentários, compartilhamentos, eu faço mais vídeos como esse, tá bom? A tendência é, cada jogo que eu for zerando a partir de agora, eu ir fazendo um vídeo. O próximo deve ser Kazan. Vem pro Apoia-se para manter esse trabalho continuando. Em tempos de inteligência artificial, apoiem humanos. Beijo pra vocês.